Bom dia a todos, é sempre um prazer muito grande estar nessa jornada, que já é uma jornada tradicional da oceanografia no nosso estado. Queria agradecer ao presidente da jornada, Fábio, por essa honra de ter conferido a mim para presidir essas palestras do professor Mauad, que já é Mauad, não é um paulista de Ribeirão Preto. Mauad é um norte-rio-grandense de Natal, onde ele se divide entre essas amizades que ele tem no Brasil inteiro, essas amizades no mundo inteiro, mas ele sempre dá uma preferência especial ao nosso Rio Grande do Norte e a Natal. Então é um prazer muito grande, Mauad, de ter você aqui mais uma vez conosco, e você sempre trazendo nas suas aulas o diferencial na ultrassonografia a nível brasileiro e no mundial. Então nós nos sentimos muito felizes e honrados, é que eu falo não só no meu nome, mas no departamento de tecnologia, aos que fazem a maternidade da Escola Jornal Ciclos, né, os professores que aí trabalham, e já lhe deixar aqui um convite e a todos vocês para o ano que vem você fazer uma conferência na Academia Norte-Grandense de Medicina, que a gente tem vez por outro usado também aqui esse auditório. Então você é uma pessoa muito querida, você sabe disso, eu gostaria de passar a palavra. Muito obrigado. É sempre muito bom ter amigo, né? Eu sou amigo do Cléber há muito tempo, mas essas palavras carinhosas sensibilizam qualquer um. E ouvindo dele, né, eu tive a honra em 1976 de conhecer o pai dele, quando eu vim aqui na terceira jornada de Norte e Nordeste, que foi feito lá, foi feito na maternidade e no Hotel Ducal, Hotel Ducal, né, que foi desativado. E nós fizemos, foi a primeira vez que eu vim a Natal, foi em 1976. E coordenando aquela jornada pelo espetáculo, né, estava o professor Leide Moraes, para deixar uma homenagem ao seu pai, né, e que soube ter uma produção científica muito boa para você. Bom, eu vou só inverter um pouquinho a aula, porque o Cléber disse para mim que mais tarde ele vai ter que sair, e ele gostaria que eu falasse de endometriose e ultrassonografia. Então eu vou falar de endometriose, depois eu falaria para vocês, eu vou dar 3 aulas, né? A aula do Gadelha ficou para, que eu queria dar às 11 horas, ele vai dar à tarde, e assim à tarde eu vou só voltar para dar os casos clínicos para vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre endometriose, né? Qual seria a contribuição da ultrassonografia no diagnóstico da endometriose. Lembrar que essa é uma patologia muito frequente, né? Desde 80, na década de 80 já se definia que é o tecido endometrial ectópico fora da cavidade endometrial, e quando ele no miométrio é chamado de adenomiose, que eu vou falar 2 palavrinhas também para vocês. 3 a 10% das mulheres na idade reprodutiva, 30% nas mulheres inférteis e 70% nas mulheres com dor pélvica. Isso é importante, porque nós não temos dado esse diagnóstico com tanta frequência. Talvez a falta de frequência é porque nós não estamos sabendo avaliar a endometriose pela ultrassonografia. Eu vou mostrar para vocês a técnica. Quem tem uma experiência fantástica no Brasil é o Manuel Orlando, que é um radiologista de São Paulo, que trabalha com o Dr. Maurício Abrão, né? Que até há pouco tempo era o presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose. Hoje o presidente é o Rui Ferriani, que é o nosso colega lá de Ribeirão Preto, que é o presidente da Sociedade de Endometriose. Sintomas da endometriose: 42,5% é cólica menstrual, 22,5% dor pélvica crônica, a infertilidade 27,8%, irregularidade menstrual 6,2%, dor à relação sexual 1,2%, e tem ainda alterações que podem ser urinares e intestinais. Então, a dor acompanha o processo de endometriose. Onde a etiologia não está bem estabelecida. Tem a etiologia metaplásica, celômica, implantação retrógrada, extensão de contiguidade, embolização, imunologia. O
O que nós sabemos que tem na sua etiopatogenia um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, qualquer que seja o estadiamento da endometriose, compromete a infertilidade, como eu vou mostrar para vocês. E o que é estresse oxidativo? É uma modulação dos processos fisiológicos do trato reprodutivo feminino. Então, essa irritação peritoneal que aparece com o estresse oxidativo compromete todo o processo de processo que envolve o aspecto reprodutivo. Por isso que qualquer que seja o estadiamento, sempre tem um comprometimento da fertilidade. Veja a taxa de fertilidade já na década de 90, a taxa de fertilidade da mulher sem endometriose comparado com a mulher com endometriose. Já era muito baixa, muito baixa. Também menor a taxa de fertilização e implantação, menor índice de fertilização in vitro. Então, a endometriose é um problema sério quando se fala em infertilidade. Quando nós vamos falar de diagnóstico de fertilidade, nós temos que entender os locais mais frequentes que a endometriose pode estar, ela está presente. Então, 63% da endometriose está no ligamento útero-sacro. Nos ovários, 56%, no fundo de sacro, 24,4%, na bexiga, 20,3%, no ligamento largo, 11% e no mesosálpus, 8%. Então, eu tenho que investigar todas essas áreas. A endometriose, nós temos 3 tipos de endometriose. A superficial, a ovariana e a profunda, que pode ser quando compromete o ligamento útero-sacro ou os órgãos pélvicos. O ultrassom não tem como avaliar a endometriose superficial, só por laparoscopia. Mas ele é muito importante, como eu vou mostrar para vocês, na avaliação de endometriose ovariana e endometriose profunda. E o que é endometriose profunda? Vejam vocês. O que a gente considera como endometriose profunda? São implantes endometrióticos com penetração mais de 5 milímetros de profundidade. Então, quando eu vejo esses implantes, aqui é um implante grande, 20% das pacientes com diagnóstico cirúrgico de endometriose tem a forma profunda. Então, a forma profunda é uma forma que a gente pode fazer o diagnóstico. O estadiamento é feito com laparoscopia. Não tem como não fazer por laparoscopia. O ultrassom, ele consegue fazer o diagnóstico de endometriose profunda e ovariana. Mas qualquer que seja o estadiamento, nós temos comprometimento da fertilidade da mulher. Veja, aqui nós temos, na mínima ou leve, 1 ou 2 estadiamento, nós temos comprometimento da foliculogênese, da postura ocitária, função luteínica, no microambiente peritoneal e na qualidade ocitária. Quando nós temos a moderada e a grave, além desse processo oxidativo, as aderências e os danos tubários comprometem mais a fertilidade dessa mulher. Então, endometriose, ela anda ao lado, pareado com a infertilidade. O diagnóstico laparoscópico seria o diagnóstico definitivo da endometriose, certo? Eu vou avaliar a sua extensão, a localização, através da laparoscopia. No entanto, necessita de anestesia, e são problemas, pode ignorar alguns focos de endometriose, não pode ser realizado de maneira repetitiva e a endometriose apresenta um caráter crônico. Então, é o procedimento de eleição, mas nós temos alguma limitação. Por isso, nós vamos aonde? No diagnóstico de imagem. E os métodos de imagens não invasivo representam uma alternativa e deve sempre preceder a laparoscopia no diagnóstico das lesões intraovarianas e profundas. E o diagnóstico definitivo e tratamento, sempre pensar na laparoscopia, não tem como. Bom, o ultrassom endovaginal é um avanço dos últimos 10 anos, ele foi introduzido em 1982, a ultrassonografia transvaginal, quer dizer, praticamente nós temos 22 anos que essa metodologia está no mercado, e ela permite avaliar não só a endometriose, como também estabelecer estratégia cirúrgica para o cirurgião. Ela é fácil, tem reprodutibilidade, é um exame que
que a gente, quando suspeita da endometriose, se faz por via vaginal. E como fazer o exame? Eu acho que essa é a parte mais importante. Nós estamos seguindo a orientação do Manuel Orlando, né? Essas pacientes fazem um preparo. Elas tomam 2 lactopurga, ou 2 Dubolax, 12 horas antes do exame, e 1 hora antes do exame elas fazem um flitinema, fazendo um fosfonema, né? E aí nós vamos fazer o exame. O exame, ele tem que começar fazendo até por via... A pessoa tem que ter conhecimento do abdômen superior. Então, o ultrassom tem uma capacidade muito grande. E, em trabalhos comparando fazer o exame sem preparo, qual seria a sensibilidade e especificidade do médico para avaliar a camada muscular, a camada da mucosa e submucosa, veja que essa é a sensibilidade que os exames têm mostrado. Já o Manuel Orlando, publicando um livro Reproduction em 2010, com preparo, olha a sensibilidade dele de 100%. A especificidade também e sensibilidade na mucosa e submucosa é maior. Então, o preparo é fundamental. Sem preparo, a especialidade, a sensibilidade do método diminui. Então, as pacientes se preparam. Nós criamos lá na faculdade, na FATESA, um período. Elas fazem ultrassom endovaginal e aquelas pacientes com dor pélvica são preparadas no final de semana para fazer a investigação de endometriose, porque elas têm que tomar um purgante, não vai chegar no serviço e vão fazer o exame, porque as fezes atrapalham todo o exame. Quando elas fazem essa lavagem intestinal 1 hora antes, a parte do reto e do sigmoide fica facilmente visualizado e vocês podem ver o fundo de saco, o ligamento de Douglas com maior facilidade. Mas também não pode ser desprezado, de acordo com a técnica do Manuel Orlando, os rins, a bexiga, o ureter, íleon terminal, apendicite e segmento superior do sigmoide. Então, fazer essa avaliação de vísceras ocas é importantíssimo para ver as endometriose mais altas, né? Como é a técnica que ele propõe? Veja, eu colocando o transdutor na entrada da vagina, a distância que vai até o sigmoide, quando começa essa primeira prega, aqui começa o sigmoide, isso aqui é tudo reto, aqui eu tenho o fundo de saco, veja, isso dá mais ou menos 30 centímetros, entre o início da vagina até o início até o sigmoide. Então, da borda anal até aqui dá 30 centímetros. Então, eu vou fazer com o transdutor, colocando ele na entrada da vagina e vou rastreando, vendo todo reto, chegando nessa prega, eu estou ao nível que começa o sigmoide. E dá para ver perfeitamente as camadas do intestino, a mucosa, a submucosa, dá para ver perfeitamente. É possível ver um nódulo como esse, que é um nódulo que eles falam em manto. Podemos ver, geralmente a imagem é hipoecóica, não tem vascularização. Vamos ao Doppler apenas para saber se essa massa aqui é endometriose ou pode ser um câncer, um tumor. Aí usamos o Doppler, quando é tumor, tem vaso sempre. Então, o Doppler nessa situação tem um papel para diferenciar endometriose de uma massa maligna, certo? Então, vamos avaliar, são essas pequenas imagens que dá para avaliar perfeitamente durante o exame de ultrassom endovaginal. A responsável hoje na FATESA disso é a Ana Elizabeth, que ela ficou um mês lá com o Dr. Manuel Orlando, ele gentilmente assistindo os exames dele, e a experiência dele hoje, confirmada em endometriose, é 15 mil casos. É uma experiência fantástica, com um follow-up cirúrgico mostrando que é endometriose mesmo. Então, vocês vão ver a sensibilidade do método dele. As lesões do Doppler, as lesões são hipovasculares e é importante para avaliar se não tem vaso. Então, esse é um grande papel do Doppler. Geralmente, os índices são altos, não são pequenos, não são baixos. Esse é um trabalho da Bazot, onde ela publicou no ultrassom obstétrico da necose, mostrando a sensibilidade e especificidade do ultrassom transvaginal para quando ele tinha endometriose ovariana e endometriose pélvica.
Dessas 142 mulheres submetidas a ultrassom vaginal comprovadas por cirurgia, ele teve 83 dessas mulheres com ovariana e 79 com pélvica profunda. E esse foi a sensibilidade para avaliar pélvica endometriose 96%, especificidade 81%, endometriose profunda, a especificidade e sensibilidade dela, útero sacro, mas quando chega na vagina e na região do reto vaginal e septo, a sensibilidade foi baixa, com alta especificidade. Então esse foi o resultado dela. Então veja, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma endometriose de bexiga, né? A bexiga tem que estar um pouco cheia para poder avaliar. Aqui vocês estão vendo uma endometriose, um endometrioma, outro caso, aqui um caso de manta. Então essas são as imagens que a gente acaba vendo. Vamos comparar agora o ultrassom vaginal com a ressonância magnética. O que a literatura tem mostrado com relação aos dois métodos? Veja, essa basou em 2004, vendo a sensibilidade da ressonância magnética, naqueles 159 casos que ela fez estudo no ultrassom vaginal, a sensibilidade foi praticamente a mesma para endometriose profunda e ligamento do sacro. Com relação à vagina e bexiga, a ressonância foi melhor do que o achado pela ressonância é melhor do que o achado pela ultrassonografia transvaginal, mostrando que a sensibilidade foi maior, apesar que a especificidade praticamente são as mesmas. Esse outro autor, contra o endometrioma ovariano, é muito fácil, né? Veja com uma sensibilidade de 96%, apenas 3,8% de falso positivo. Endometrioma, ele é muito fácil de ser achado, mas cuidado, vejam vocês que eu posso ter algumas situações que podem me confundir essa massa se é endometrioma ou não. Sempre que vocês tiverem uma massa que vocês suspeitam que é um endometrioma ou uma endometriose, pode corresponder a endometriose, pode corresponder a endometrioma. Isso é muito importante, esse pode. Eu estou falando isso que foi orientação de um juiz que esteve lá conosco falando sobre essa situação. Veja as situações que podem ser confundidas. Aqui eu tenho endometrioma numa senhora de 42 anos. E aqui eu tenho um corpo lúteo numa menina de 38 anos. Então, pode confundir a imagem. Tome cuidado. Da mesma forma, eu vejo um endometrioma multilobulado, septado, e aqui eu estou vendo um cisto hemorrágico organizado. Veja que as imagens podem ser imagens que confundem. Então tem que tomar cuidado. Por isso eu tenho me batido, porque não é incomum que diariamente eu recebo pedidos de colega para ajudá-lo na informação sobre erros médicos, né, que tem acontecido com muita frequência, a interpretação. Aqui eu tenho um endometrioma, uma paciente de 28 anos, e aqui eu tenho o que? Olha, uma neoplasia benigna de ovário. Veja a qualidade das duas imagens. Então isso pode confundir. Muito cuidado, né? Muito cuidado. E até inclusive alguns pontilhados mais ecogênicos na parede do endometrioma. Então, lembrar que isso pode acontecer, vocês têm que ter cuidado quando vão fazer o diagnóstico. Ultrassonografia endorretal é utilizada? Não. O Manuel acha que não é necessário. Além do mais, um transdutor endorretal ou outros transdutores endofágicos são caríssimos. Caríssimos. Então é muito complicado. Ele utiliza praticamente ultrassom endovaginal. Algumas vezes nós usamos, quando temos uma suspeita na parede do reto de ter um endometrioma, de colocar soro fisiológico no reto da paciente. Isso ajuda, porque a água é o melhor contraste para a ultrassonografia. Eu dilato o reto e com isso eu consigo ver umas imagens com mais detalhe de endometrioma. Então fica todo o reto cheio de solução salina e eu consigo ver melhor algumas das imagens. Esse é o trabalho do Maurício Abrão junto com o Manuel Orlando, onde eles publicaram em 2007, comparando endometriose do reto sigmoide com reto cervical, ultrassom vaginal, ressonância magnética e o toque digital,
Veja vocês que o ultrassom endovaginal, ele mostrou uma sensibilidade do reto sigmoide de 98%, olha a especificidade. Quando ele utilizou no reto cervical 95%, olha a especificidade. Então não há dúvida. Por que nós não fazemos com muita frequência o diagnóstico de endometriose? Porque nós não sabemos fazer procura de endometriose. Nós não preparamos a paciente para isso. Esse é um exame que não vai demorar, não pode ser feito em um prazo de 10, 15 minutos, como nós fazemos o exame de ultrassom vaginal. Nós temos que ter um tempo, tem que ter um treinamento para ser feito os exames. Então, não há dúvida que o ultrassom endovaginal, ele é muito bom e é muito mais barato que a ressonância magnética. Esse é o meu trabalho, mostrando 129 casos, 83 foi confirmado endometriose, mostrando com a avaliação do ultrassom transvaginal a sensibilidade no ovário, no útero sacro ele botou 63%, mas veja a especificidade. Quando ele achou que era endometriose, dificilmente não era endometriose. Apenas a bexiga que encontrou resultados mais baixos. Também o Maurício Abrão recomenda, naquelas pacientes que foram operadas, continuar sendo avaliado pelo ultrassom, fazer seu segmento, né? E no segmento ecográfico, nós temos que dar a dimensão da área que nós estamos avaliando, indicando a progressão e a regressão, modificação da ecotextura do cisto, material sólido ecogênio interior do cisto pode indicar novo sangramento, progressiva liquefação do material pela observação da perda da sua ecogenicidade e pode tornar completamente anecoico o material endometriótico. Então, o segmento ecográfico é importante. E esse autor fala que, embora o ultrassom seja eficaz para o diagnóstico de endometriose profunda, especialmente envolvendo o reto sigmoide, o exame é sabidamente operador dependente. O treinamento específico para o ultrassonografista é essencial para que reconheçam e entendam os aspectos ecográficos da lesão. Então, nós damos pouco diagnóstico por falta, por preparo em saber como se faz o diagnóstico. Como considerações finais, cabe fazer ultrassom, deve ser o primeiro exame. Não há dúvida, pela facilidade, né, que nós temos, mas sempre fazendo com pessoas preparadas para dar o diagnóstico. Nesse meu livro que eu publiquei em 2010, paciente com dismenorreia progressiva, orgia pélvica, infertilidade e dispareunia, suspeitar sempre de endometriose. O exame clínico criterioso, o CA-125 nós fazemos que, quando implementado a terapêutica, vê a regressão do CA-125, esse é o grande papel do CA-125, não é específico e não é um modelo de fazer diagnóstico. Ele serve, como eu falei há pouco para vocês de câncer de ovário, para ver se a nossa terapêutica é adequada ou não. Ultrassom transvaginal, sem sinais sugestivos de endometriose, segmento clínico, se manutenção dos sintomas, aí então temos que utilizar a vídeo. Sinais de endometriose, especificamente endometrioma, considerar a laparoscopia, ausência de endometriose, segmento clínico. Presença de endometriose confirmada, o tratamento especializado é feito para remoção da área comprometida. Os dados devem ser descritos de maneira adequada, o tamanho da lesão, longitudinal, ângulo posterior, a definição do número de lesões, identificar o grau de invasão das lesões nas camadas do intestino e bexiga e a distância entre a extremidade inferior da lesão e a borda anal sempre deve ser recomendada, principalmente preparando essa paciente para o manejo clínico. 2 palavrinhas de adenomiose. É uma invasão benigna, veja, 15% das mulheres com endometriose têm adenomiose, 20% das mulheres, 60% nas mulheres após 40 anos. Então, é uma situação importante. Em geral, apresenta um útero aumentado de volume, a ecografia apresenta neométrio heterogêneo, com áreas hipoecóicas, cisto de retenção circundados por halos ecogênicos ou focos hiperecogênicos fibrose. O diagnóstico diferencial da adenomiose focal com leiomatosa, como eu disse a vocês há pouco, é feito através do Doppler. O Doppler ajuda. Mostrei esse quadro já para vocês.
Se eu tiver aonde essas letras estão em negrito, eu tenho 85% de probabilidade de aquela imagem ser uma adenomiose. Pode corresponder a uma adenomiose, sempre tomando esse cuidado, certo? Isso aqui, essa imagem eu já mostrei para vocês também. Veja, eu não consigo definir adequadamente o endométrio, existe uma assimetria de parede, a formação cística, essa invasão do endométrio deixa em coepoca essa formação cística típica de um processo que pode ser considerado adenomiose. No livrinho eu coloquei na adenomiose dismenorreia, distúrbio menstrual, dispareunia, contração endovaginal. Vê o tamanho e volume do útero, que geralmente é aumentado. O miométrio tem que ter aumento de vascularização, ele tem que estar heterogêneo, imagem cística, assimetria do endométrio, perda do endomísio, não vejo aquela linha, eu penso em adenomiose. Então, assim que a gente tem se conduzido e orientado para a adenomiose. Obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, Monato, pela sua brilhante apresentação, que me encanta em você, é seu pragmatismo, sua objetividade nas suas considerações. Eu, antes de passar a pergunta para o plenário, eu gostaria de passar aqui para o nosso secretário Gustavo, que tem uns comentários para fazer. Só um comentário, professor, dizer que eu fico feliz de que o senhor demonstre cientificamente que a relação custo-benefício da ultrassonografia ainda é melhor do que a da ressonância, porque hoje em dia na prática clínica é muito comum a gente ver pacientes chegando com a ressonância sem a ultrassom ainda feita. Aí que o senhor demonstrou que é o primeiro método a ser feito por todas essas vantagens aí explicitadas. Então, detalhe importante, porque isso tem se tornado cada vez mais frequente. Somente isso. E eu abri para a pergunta da plateia. Zé Martins, uma pergunta? Zé Martins foi meu colega de faculdade, uns 6 anos, com o Nilson, que está ali atrás. Nilson, você que é um grande perguntador. Bom dia. Eu quero perguntar ao professor Mauad. No tratamento da endometriose já diagnosticado, em quanto tempo deve ser repetido para o controle a ultrassonografia? Melhor seria perguntar para o Cleber aqui, né? Na verdade, nós temos um tratamento clínico, eles recomendam o uso desses progestáveis novo que saiu agora, que tem que ser usado no mínimo por um período de 6 meses. Eu, nas minhas pacientes, tenho realizado de 2 a 3 meses de feito do exame. E você vê, em algumas pacientes, o endometrioma vai ficando com aquela área bem liquefeita, bem anecóico mesmo, né? Perde aquela floculação discreta que você vê quando você está fazendo, quando ele não tem sido tratado. Mas ainda acho que o tratamento definitivo vai cair na mão da laparoscopia. Eu não tenho dúvida disso. Né? Mais uma pergunta? Maria Helena. Acho que contemplou todo mundo como sempre, suas apresentações. Eu queria só fazer uma lembrança aqui, primeiro parabenizar o presidente do evento por ter tido essa perseverança em fazer esses eventos, que a gente sabe como é difícil fazer os eventos no Brasil todo e no Rio Grande do Norte em particular. E sobretudo com um tema específico, com uma especialidade muito específica. Agora você está de parabéns. E esse grupo aqui que eu estou vendo, de ultrassonografista, você já me chamou em outras jornadas, me assemelha muito, acho muito parecido, em Moab, que acompanha os congressos de oncologia obstetrícia, com o grupo da patologia cervical, de Cláudia Jacinto. É um grupo que está presente, que vem sábado, domingo, etc. Então, como o Cláudia é um grande atrativo para a colposcopia, a penoscopia e os diagnósticos de tratamento do trato genital feminino, Moab é sem presença certa de casa cheia. Então, acho que Kleber, Fábio foi muito feliz
em trazer vocês num sábado, que é difícil no sábado de Natal, com sol, que a turma está toda aqui assistindo essas conferências importantíssimas na evolução do diagnóstico e o segmento de tratamento das patologias. Então, queria parabenizar você, tá, por essa sua força de vontade, que a gente sabe que não é fácil. Tá? Como é que ficou o programa agora, Gustavo? Bem? Bom, eu gostaria, aproveitando o professor Kleber, eu tinha que falar meu gravidez, eu sei que ele vai sair, mas eu queria falar cuidados com a rotina de ultrassom endovaginal. O Dr. Kleber, além de ser um estudioso, ele é responsável por uma maternidade. E se faz muito ultrassom endovaginal. Então eu gostaria de mostrar esse material para todos vocês.